Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar de volta, né? Nós estamos fora. E eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com o Juscelio. Por mais que nós tenhamos a tecnologia, a transmissão, a câmera ali colocada ali atrás, nós conseguimos de longe ver as pessoas, nós conseguimos de longe cantar os mesmos louvores, nós conseguimos de longe ouvir a mesma palavra. Mas o Juscelio define bem o que é isso, querido. Você vê o fogo, mas você não sente o calor. Como é bom estar de volta. Como é bom cultuar ao Senhor com vocês. Hoje pela manhã nós tivemos um tempo incrível ali de batismo. Uma presença doce do Senhor. Nós fomos marcados naquele lugar. Foi um tempo muito bom, queridos. Deus está fazendo algo diferente nesse tempo. Sabe, hoje nós tivemos o privilégio de batizar mais duas, entre aspas, crianças, né? Adolescentes já, que estão entrando aí com 12 anos. Sabe, seguramente eu vou te dizer que mais da metade das pessoas que eu batizei até hoje são crianças. São jovens que estão no início da sua vida, com uma devoção, com uma entrega, com uma intensidade que nós não tivemos na idade deles. E eu estava lá até um pouco emocionado, porque a palavra nos diz em Malaquias que no final dos tempos o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E hoje o Vinícius lá batizou a minha sobrinha, junto comigo a Micaela, que desceu as águas. Sabe, e houve uma liberação dos céus ali, algo diferente naquele lugar. E eu vou te dizer que eu senti um peso de responsabilidade, né? Eu disse lá, de estar preparando o caminho para uma geração nova, querido. Nós precisamos compreender isso, né? O pastor Luiz Hermínio sempre disse que Deus não é um Deus de nova geração, de próxima geração, né? Mas Deus é um Deus de continuidade. Deus não vai parar e romper com tudo que fez até aqui e vai fazer novo. Não, nós precisamos ter uma mentalidade de continuidade do encargo que nós carregamos. E eu realmente tenho muita expectativa daquilo que o Senhor está fazendo, irá fazer na igreja nos próximos meses, nos próximos anos. Sabe, e eu creio que essa geração ela vai romper, ela vai andar numa velocidade incrível, porque elas não estão carregando os mesmos pesos, os mesmos fardos, elas não estão com as mesmas algemas que nós estávamos, elas não estão com a religiosidade que nós tínhamos, elas estão livres, elas estão sendo geradas num ambiente profético de liberdade, de destino, de identidade. Eu senti ali nessa manhã que mesmo aqueles que não estavam se batizando, que já eram batizados, estavam sendo batizados em identidade. E nós sabemos que a identidade, ela libera o propósito, ela traz convicção de chamado, ela destrava, ela te coloca em movimento. Qual movimento? No movimento do reino dos céus. O reino dos céus é um reino em movimento, querido. E muitas vezes nós estamos travados, nós estamos amarrados, nós estamos acorrentados em coisas que nós mesmos escolhemos. Algumas coisas nós optamos por nos amarrar, algumas pessoas nos amarraram, mas a verdade é que muitas vezes nós estamos numa paralisia, nós estamos num lugar em que nós não conseguimos nos mover nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. E sabe, uma coisa que eu tenho dito muito é que o diabo ele não quer tirar ninguém de dentro da igreja, ele quer paralisar as pessoas dentro da igreja. Porque o pior doente é aquele que não sabe que está doente. E muitas vezes, porque nós fomos gerados num ambiente de religiosidade, nós estamos vindo para um prédio, para um culto, para um tempo de culto, e nós viemos até com o coração, com uma disposição correta, mas nós sentamos ali e nós não desfrutamos, nós não discernimos o ambiente, nós não entendemos o que estamos fazendo ali. E aquilo vai mais um dia, mais um culto, mais um tempo.
E a nossa vida continua paralisada até o próximo culto, e até o próximo culto, e até o próximo culto, e nós entramos num ciclo vicioso, e não conseguimos romper, e algumas coisas não fluem, e nós não entendemos porque as coisas não acontecem, porque nós temos tantas palavras proféticas que não se cumprem, porque nós temos tantas palavras que foram liberadas sobre nós, e que nós não estamos vendo elas acontecerem. Mas sabe, eu sinto que há uma liberação dos céus nesses dias. Eu tenho clamado todos os dias, eu tenho orado por um batismo de clareza e de discernimento. Repita comigo: clareza e discernimento. É uma ferramenta que nós vamos precisar para esses dias, queridos. São dias em que nós, de repente, não vamos entender muitas coisas. Então nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos diante do Senhor e vamos buscar nele o discernimento daquela situação. E aí nós nos movemos embaixo de obediência. E aí nós vamos andando um passo, e aquela luz da frente está apagada ainda. Então nós dobramos o nosso joelho, e nós clamamos por clareza, e o Senhor traz clareza sobre aquela, e nós vamos à próxima, e à próxima, e à próxima. Sabe por quê? Porque isso nos leva a um estado, a um lugar de dependência no Senhor. Nós precisamos ser dependentes dele. E eu falo isso porque eu tenho discernido isso nesses dias. Sabe, o Senhor, Ele está dando as medidas diárias, né? Eu estava conversando nesses dias, o pastor Luiz Hermínio começou com essa palavra sobre medidas exatas, tem 1 ano e meio mais ou menos, e eu entendia ele dizendo sobre homens de medidas exatas, e ele estava dizendo muitas coisas, mas eu não compreendia que as medidas exatas também nos aproximariam mais de Deus, nos levariam para perto dele. O Senhor tem dispensado, tem liberado sobre nós recursos, tem liberado sobre nós entendimento, tem liberado sobre nós todas as coisas em medidas exatas. Para quê? Para a nossa resposta. Então você está sendo equipado, você está acessando recursos em medidas exatas. E a partir do momento que você acessa esse recurso na medida exata, e você discerne e dá uma resposta correta, você vai acessar o próximo recurso. Você está comigo aqui? Você está compreendendo? Nós fomos muito mal acostumados, queridos, porque durante algum tempo o Senhor veio e derramou sobre medida, e tinha para dar e para sobrar. E nós não soubemos usufruir disso. E é por isso que eu digo que nos próximos meses, nessa próxima temporada, vai vir um mover grande sobre a igreja. Só que a nossa responsabilidade, a nossa resposta não pode ser a mesma do passado. E é por isso que Ele está nos treinando em medidas exatas. Então não adianta nós espernearmos, não adianta, é como se você entrasse num carro do Google lá na Califórnia, lá. Você entra, não tem volante. Deus está nos chamando para passear no carona, querido. Olha que bênção, que privilégio. Você está no banco do carona do Senhor. Diga para o seu irmão: você está no banco do carona. Perdeu o volante. Você não vira mais para onde quer. Você não manobra mais para onde quer. Você está sendo levado pelo Senhor, querido. Então, eu vou dizer algo para você: se submeta aos processos dele. Se submeta à vontade dele. Sabe, nós estamos numa janela de tempo profético. Céus e terra estão sendo alinhados. Isso não é privilégio, porque agora existem homens e mulheres que estão entendendo, não. Nós estamos nessa janela de tempo porque o Senhor quer fazer nesse tempo. E aí cabe a nós, cabe a mim e cabe a você darmos uma resposta correta. E você só vai dar a resposta correta embaixo de clareza, de discernimento e de entendimento, querido. Por isso, clame nesses dias. Clame nesses dias, sabe? Eu tenho orado ao Senhor, eu não quero mais ter plenitude ou viver de maneira cheia as coisas que estão fora do propósito do Senhor, querido.
Como nós aprendemos, terrível coisa é você ter sucesso naquilo que você não foi chamado a fazer. Eu estou tentando sincronizar, né, os meus planos e os meus propósitos aos planos e propósitos do Senhor. Eu ontem estava fazendo uma oração e só depois eu despertei para o que eu orei. Mas eu orando disse: Senhor, nos insere na tua agenda. Sabe, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, querido. E eu te convido, né, a estar conosco nessa jornada. Sabe que uns 2 anos atrás o Senhor veio nos dando palavras sobre, né, quantas palavras nós liberamos aqui nessa plataforma e ainda lá na São Martins, sobre uma mudança de nível, sobre, né, uma intensidade maior na liberação dos céus, mas que a nossa resposta precisaria ser adequada, que nós estávamos sendo transicionados de um lugar espiritual para um novo nível espiritual, mas que isso vinha, né, nos trazer mais responsabilidade, que o nível de luta seria maior, que nós precisaríamos dar uma resposta adequada. Tudo isso nós temos ouvido, mas chegou um tempo em que nós estamos sendo medidos, provados. Talvez vocês se lembrem aí de uma palavra que o Senhor nos liberou um ano e pouco atrás, que nessa próxima temporada nem todos estariam conosco. E eu ainda chorando na plataforma disse: olha, eu não sei nem se eu vou estar. Porque, queridos, se nós não entendermos, se nós não nos alinharmos, se nós não entendermos aquilo que o céu está falando, nós vamos ficar de fora. E não é porque, né, ninguém vai nos tirar e porque nós queremos sair, não. É porque ou nós nos adequamos à movimentação dos céus, ou nós vamos assistir de arquibancada. E eu queria te convidar nessa noite, a abrir aí a tua Bíblia num texto que está martelando dentro de mim, em Colossenses, capítulo 3. Sabe, existe ali uma receitinha de bolo. Como você se insere na plenitude de Cristo. Como você desenvolve a tua vida na plenitude de Cristo. Sabe, nós estávamos falando no batismo pela manhã. O batismo, ele é o início de um processo, ele é o start de algo que começa. A salvação, ela é o cartão de visita de Cristo para nós, que Ele já nos deu antes de nós, né, nos relacionarmos com Ele. Assim que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos dá a salvação. Nós vamos diante da congregação da igreja e descemos as águas, e ali, quando nós somos ressuscitados com Ele, é o início de um processo. É só o início de um processo. É como se você pegasse uma cordinha e é só a ponta da corda aqui. Amém? Diz aqui o texto: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Buscai o quê? O conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Cara, esse texto ele tem martelado dentro de mim. Buscai o conhecimento do Senhor. Se conecte ao tempo dele, à agenda dele. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Eu queria te perguntar nessa noite: você está pensando nos objetivos do Senhor ou nos teus? Sabe, muitas vezes, obrigado, Carol. Muitas vezes nós somos tragados pelas necessidades, pela ansiedade, pela angústia, e nós desenvolvemos a nossa vida cristã baseada nos nossos próprios objetivos. Versículo 3: pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza,
paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda viveis com estes hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes ao falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, incircunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que foste convocado para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai, aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, diga aí, tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Sabe, eu não consigo sair desse texto nesses dias. Quando eu penso em viver a plenitude de Cristo, em viver a plenitude do propósito, do chamado dele para mim, cara, não tem outra forma a não ser eu me debruçar sobre esses versículos e eu fazer uma autoanálise. Sabe, querido, eu estava dizendo nesses dias: não sente na cadeira que não te pertence. O que é isso? Não seja rápido no julgar. Olhe para as Escrituras como um espelho, não como janela. Seja confrontado por ela. Sabe, deite sobre essa Escritura e olhe aqui, e comece versículo após versículo ser confrontado por ele, e fazer uma crítica em você mesmo, se você está alinhado a isso ou não, se esse versículo é uma verdade dentro de você ou não. E sabe, eu queria te dizer o seguinte: se não for, querido, não tem problema. Se você ainda não foi gerado em alguns desses temas, em alguns desses versículos, em alguma parte dessa receita, não tem problema. Se expõe ao Senhor. Sabe, nós padecemos por muitos anos dentro da igreja por nós criarmos personagens. Nós tínhamos um modelo perfeito de cristão. Então, porque o líder, ele tem que sempre estar sorrindo, eu quero ser como o meu líder. E nós olhávamos para os pastores e nós imaginávamos super-homem que não precisava nem de carro para ir embora, ia voando, tinha a capa embaixo da camisa. Eu falava: uau, um dia eu quero ser como esse cara. Quando ele briga com a mulher dele, o máximo que ele faz é dar um beijo. E nós tínhamos uma imagem errada. Por quê? Porque o evangelho que nos foi vendido foi um evangelho de pessoas perfeitas. Então nós não criamos o hábito de nos expormos às Escrituras. Então nós não criamos o hábito de sermos confrontados pelas Escrituras. Nós não deixamos nós sermos lidos pelas Escrituras. Porque afinal de contas, se alguém descobrisse aquelas coisinhas que eu tinha,
Aquelas coisinhas que eu fazia, eu estou fora daquele grupo. Eu já não me encaixo mais ali, porque ali só tem santos, não tem pecadores. Sabe, eu não estou te incentivando ao pecado, querido. Eu só quero tirar de você uma falsa imagem que você criou de você mesmo. E eu quero te libertar nessa noite, para que você consiga olhar para esses versículos e tentar aplicar eles nas suas vidas. E tudo bem se algum deles não couber, ou tudo bem se todos eles não couberem. Sabe o que vai ficar legal? A resposta que você vai dar a partir de hoje para ele. Sabe, a vida cristã, ela não é exercida por homens perfeitos, ela é exercida por homens que caminham, que buscam, que perseguem a perfeição de Cristo. Então não pense nem mais e nem menos de você. Você não pode pensar mais do que você é, mas você também não pode pensar menos. Você precisa se avaliar, se confrontar pelas Escrituras. Sabe? E cara, aqui o texto é claro, ele diz o seguinte, olha, se você foi ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Você foi ressuscitado, você desceu as águas do batismo, você renasceu com Cristo, então agora, buscai conhecimento para quê? Para ser um bom teólogo, para ser um filósofo, para conhecer a raiz no hebraico dessa palavra? Não. Busca o conhecimento, tente conhecer o coração de Cristo. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é o quanto você conhece do coração de Cristo? O quanto você é amigo dele? Sabe, você olha para tua esposa, vocês trocam olhares e vocês já sabem o que um quer dizer para o outro. Agora, se você sentar Cristo na cadeira na tua frente, e ele olhar para você e você olhar para ele, você vai compreender? Você tem tanta cumplicidade assim com Cristo? Você tem intimidade com Cristo como você tem intimidade com a tua esposa? Quando nós nos apresentarmos diante do Senhor Jesus, né, no tribunal do último dia, grande e terrível dia, diz a Bíblia. Ele diz que muitas pessoas vão chegar diante dele, vai dizer, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Eu era pastor, tinha igreja, eu ficava lá de quarta-feira, eu ficava de domingo. E se eu não estiver conectado a Ele, Ele pode virar para mim e dizer assim, olha, não te conheço. E essa palavra conheço, ela não quer dizer, eu não conheço o teu rostinho aí, eu nunca vi você, não é isso. Eu não tenho intimidade com você, Cristo vai dizer. Sabe, então, a partir do momento que você desce as águas e você renasce com Ele, se interesse por Ele. Buscai o conhecimento do alto e exige interesse. Você conhece tudo aquilo pelo qual você se interessa, querido. Se você se interessa por futebol, daqui a pouquinho você vai estar falando futebol como ninguém. Se você se interessa por hóquei, que nós nem temos aqui no país, você vai estar falando de hóquei como ninguém. Se você se interessa, por Facebook, você vai conhecer lá as configurações de privacidade, os detalhes que tem lá naquele menu direito lá. Porque tudo aquilo que você se interessa, você gasta tempo em conhecer. Agora, quanto você conhece de Cristo? Qual é a medida de conhecimento, de intimidade que você tem com Cristo nesses dias? Sabe, isso não é para te trazer peso, mas é para te destravar, querido. Para te colocar em movimento, que você nessa noite possa olhar para dentro de você e aferir você mesmo e dar uma resposta correta para isso. Sabe, ninguém precisa cobrar você. Eu não preciso te cobrar, o teu cônjuge não precisa te cobrar, Os teus familiares, os teus amigos não precisam te cobrar. Ninguém precisa pedir para você ser íntimo do Senhor. Você precisa desejar isso.
Se você não desejar, por mais que todo mundo te peça, você nunca vai fazer da maneira correta. Você precisa desejar isso mais do que a você mesmo. Isso precisa te tirar o sono. Que a ansiedade que nós temos pelas coisas deste mundo seja substituída por uma ansiedade de estar com o Senhor. Sabe, eu tenho clamado por esses dias, na minha e na sua vida, querido. Primeiro na minha. Eu olho para dentro de mim e eu falo: Senhor, que esse anseio que eu tenho em fazer isso, em dar certo naquilo, em fazer aquele outro, que tudo isso se converta em uma ansiedade de desfrutar tempo contigo. Sabe, o Senhor está nos chamando, querido. Nós não temos escolha. A não ser que você queira ser espectador, queira ficar de fora. E não é salvação, tá? Eu não vou te colocar no inferno para te fazer ter medo, né? E tentar te convencer de ser um cristão mais bonzinho para não ir para o inferno. Não é isso. Nós não estamos falando sobre salvação, nós estamos falando sobre propósito. Jesus tem um plano macro, Ele vai ser recebido nas nuvens. A Bíblia diz aqui que nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestada, quando o corpo glorificado de Yeshua chegar nas nuvens e nós subirmos para estar com Ele, nós seremos glorificados. Está falando que também vos manifestareis com Ele em glória. Você vai ter corpo glorificado para quê? Para cumprir o propósito ao qual você foi chamado, querido. Você entende que isso não é uma religião? Você entende que isso não é um tempo, não é uma instituição, não é alguém te cobrando, não é alguém tentando te convencer, mas é o Senhor te chamando para estar com Ele. Para quê? Para cumprir o propósito ao qual Ele desenhou a tua vida para cumprir. E aí o escritor segue dizendo: olha, sendo assim, então faz morrer dentro de você tudo que pertence à natureza terrena, e ele discorre: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, que também é idolatria. E você pode colocar uma lista gigante de coisas, gigantesca, insere palavra que não acaba mais, de coisas que te roubam do Senhor. Sabe, existem até mesmo coisas que nos parecem boas aos nossos olhos, coisas que nós aprendemos, que são coisas que nós trabalhamos muitas vezes para Cristo, coisas que nós estamos fazendo para Ele, na obra dEle, engajado nele, e coisas que estão nos roubando dEle. Eu vou te dizer uma coisa: não anseie por trabalhar com Ele, anseia por estar com Ele. Porque se você trabalhar para Ele sem estar com Ele, querido, você está fadado ao fracasso, ao cansaço, à fadiga. Existe favor de Deus no centro do propósito. Quando eu me posiciono, quando eu me insiro, quando eu me coloco no centro do propósito, existe um vento do Senhor, um vento impetuoso que sopra a favor, e as coisas fluem. E eu vou dizer uma coisa: se você não quiser isso para você, se você quiser a tua vontade, Deus vai permitir. Agora vai ser custoso, vai te cansar, vai ser difícil, vai ser pesado. E o versículo 6 diz que é por causa dessas coisas todas que nós falamos que vem a ira de Deus sobre o que vivem na desobediência. Deus te chamou para obedecê-lo. Deus te chamou para ouvir a voz dEle, para obedecê-lo. A desobediência gera ira no Senhor. Todas as vezes que nós optamos por desobedecê-lo e seguimos a nossa própria vontade, nós estamos irando ao Senhor. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavra indecente. Não mintas uns aos outros, você já não tem mais, isso não faz mais parte da tua natureza. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o quê? Para o pleno
conhecimento. O novo homem que foi gerado em você, e talvez você esteja dizendo assim, cara, você está doido, você fez batismo de manhã, mas foi com outras pessoas, né? Até foi com a Monique aqui, né? Eu já sou batizado faz tempo, o meu novo homem já cantou vários parabéns aí. Eu já tenho 25 anos, 30 anos. Eu tenho, quanto? Não vou falar porque vai parecer que eu sou velho. Mas sabe, não importa quantas primaveras o meu novo homem tem, eu ainda não alcancei o pleno conhecimento de Cristo. E sabe, eu estou ouvindo uma voz nesses dias, querido, eu queria testemunhar a você. Cristo está me chamando. Sabe, nós temos uma vida um tanto quanto agitada, né? Pai, empresário, pai de 4 filhos, né? Pastor de igreja. Então nós temos ali o nosso tempo um pouco escasso e bastante distribuído. E nós tentamos fazer as coisas tudo quanto forma, né? Dá um tapinha aqui, parece aquele chinês chimboliano, você já viu? É aqueles pratinhos que ele põe assim, um pauzinho, dá um tapa nesse pratinho, deixa aquele girando, põe aqui, dá outro. A gente fica assim, girando pratinho. E se você não der o tapa, aquele pratinho cai. Então você está o tempo todo dando um tapa num pratinho. E o Senhor nesses dias está dizendo para mim, ó, deixa os pratinhos cair, não tem problema. Olha que coisa doida. Eu querendo deixar os pratinhos girar para Ele. Eu falei, não, Senhor, esse pratinho aqui é do Senhor. Esse pratinho aqui não pode quebrar. Deixa cair, filho. Eu não te chamei para ter pratinho. Não, mas esse pratinho aqui, a gente lembra, a gente pegou do barro e fez, ó. Esse aqui de cerâmica, pintado à mão. Deixa esse pratinho aí. Já não é mais tempo, já cumpriu o propósito dele. O Senhor tem me chamado para estar mais com Ele. E todos aqueles que estão conectados no corpo, nós somos parte de um corpo, amém? Todos aqueles que estão conectados no corpo, que eles estão sujeitos a essas mesmas coisas. É interessante que às vezes a pessoa vem falar comigo, ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Quando ela vai falar, eu falo, você está passando isso, aquilo, aquele outro. Aí o sujeito olha assim para mim e fala, minha mulher falou para você? Eu falo, não, cara, você não está... Nós somos corpo, cara, estamos ligados, está passando a mesma coisa. Se você está conectado no corpo, querido, eu vou te dizer, tem uma mensagem do céu para você. Gaste tempo com Ele. Gaste tempo com Ele. Ah, pastor, mas você não acredita, eu já acordo 6 horas da manhã, eu vou para a academia, da academia eu vou levar meu filho na escola, do filho na escola eu vou para o meu trabalho, do trabalho eu chego em casa, tem uma pia me esperando, eu lavo a pia, tem o tanque, eu faço o tanque, tem o fogão, eu chego no final do dia, eu estou exausta, né? A mulherada se desdobra, elas têm 2 partes do cérebro, porque elas conseguem fazer as coisas que a gente não consegue. E eu vou falar para você, talvez você vai ter que tirar alguma dessas coisas da sua agenda, não sei o que, né? Nem que seja a louça, deixa para o marido. Você vai ter que tirar alguma dessas coisas do teu caminho para estar mais com Ele, querido. E você, marido, né, que rala de sol a sol aí, para trazer, né, o provimento para dentro de casa todos os dias, cara, você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que achar um tempo. Sabe, eu não sei que pratinho você vai deixar quebrar, querido. Algum pratinho aí você vai deixar quebrar. Não tem problema. Eu vou dizer uma coisa, você pode ter 30 pratinhos, você não sabe qual vai quebrar, mas vai quebrar o certo. Se você se alinhar à vontade do Senhor, eu queria profetizar, ser profeta sobre a tua vida. Vai quebrar o prato certo. Não vai quebrar o errado. Porque isso é um desespero para a gente. A gente fala, Senhor, mas e se quebrar aquele que eu dependo dele? Cara, não vai quebrar.
vai quebrar o prato que Deus quer quebrar, querido. Mas conecte a tua agenda à agenda do Senhor. Conecte os teus planos, os teus interesses. Conecte o teu tempo ao tempo dele. Se alinhe à vontade dele. Eu faço um clamor para você nessa noite, querido. Ouça a voz dele. Talvez você está falando assim, você está doido, pastor. Eu acho que o avião fez mal para você, você não está legal. Não. Ouça a voz dele. Sabe, você não precisa de uma nova canção. Você não precisa de um novo pregador, de uma nova revelação da Bíblia, de um novo texto, de um novo profeta, de um novo toque. Você precisa da voz dele. Yeshua. Você precisa conhecer a voz dele. Sabe, se você conhecer a voz do Senhor, pode ter outras 300 vozes falando ao mesmo tempo, você vai discernir a dele. Agora, se você não tem intimidade com ele, você vai falar assim, cara, qual dessas 300 é a dele? Tem 300 vozes falando dentro de mim, eu já não sei mais, um manda ir para lá, outro manda ir para cá, um manda para frente, um manda para trás, eu não sei o que eu faço. Porque você não conhece a voz dele. Então pare o que você está fazendo. Você já atendeu, né, telefone, de uma pessoa que você conhece, você não precisa olhar no identificador para saber quem é. Você escuta a voz, você já responde. Oi, tudo bem, meu querido? Você sabe quem é? Pare para ouvir a voz do Senhor. Pare para estar com Ele, para viver a plenitude de Cristo. Versículo 15 é algo pontual e chave. Ele diz o seguinte: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Cara, você precisa ter paz. Nós estávamos conversando, eu com a Karina essa semana, e falando algumas coisas. Ela disse, olha, eu até quero ficar triste, né? Uma situação que nós estávamos dizendo, eu quero ficar triste, mas eu tenho muita paz. Olha que interessante. A carne dela pedindo para ficar triste, e ela falando, não, eu tenho paz. E o versículo 15 diz, olha, seja a paz de Cristo, o juiz em vosso coração. Seja a paz de Cristo no seu coração, quem vai te dizer se você está alinhado, se você está posicionado ou não, querido. Seja a paz de Cristo a ser, né, o fiel da balança aí. Versículo 16, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Que a palavra seja impregnada em você. Que a palavra seja entranhada em você. Que ela brote, que ela salte dentro de você a cada situação, a cada decisão que você tem que tomar, a cada contrariedade que você receber, a cada afronta, a cada calúnia, a cada bênção, a cada sucesso que você atingir. Sabe que muitas vezes o sucesso nos rouba mais do que o fracasso. Mas habite dentro de você a palavra de Cristo, que vai te guiar a ponto de dizer, não, opa, peraí, a palavra me diz eu não posso, isso eu não posso, aquilo eu não posso, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Por quê? Porque existe aqui um manual de instruções. Sabe, eu não preciso, não é que Deus não vai usar, querido, me entenda bem, né? Nos últimos meses, eu vou dizer assim, ó, eu recebi uma enxurrada de profetas. Você já teve uma enxurrada de profeta? Nos últimos meses eu recebi uma enxurrada de profeta para me dar a mesma palavra. E eu falei, daqui a pouco vai aparecer a mula. Teve um ponto que nós falamos, eu e a Karina, eu falei para o Senhor, já entendi, Senhor, tá bom. Não é que nós não precisamos de profetas,
mas nós precisamos que a palavra seja revelada, impregnada em nós, e ela seja o nosso guia, porque senão fica fácil, né? Durante muito tempo nós tivemos o que? Os nossos gurus espirituais. Então eu passo a mão no telefone, cara, aquele cara ora demais, para que eu vou orar? Eu tenho o telefone dele, então eu ligo para ele: meu amigo, eu estou numa situação assim, 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 o que eu faço? Né? E durante muito tempo, esse meu amigo, ele me respondia, e eu vou te dizer, talvez se eu ligar hoje, ele vai continuar respondendo, mas, cara, existe um lugar de maturidade. Quando a criança cresce, ela já para de perguntar para o pai tudo que ela precisa fazer, e ela já começa a tomar umas decisões sozinhas. Por quê? Porque a palavra do pai, aquilo que o pai verbalizou sobre ele, já impregnou nele. Ele já tem os ensinamentos do pai dentro dele, então ele já não precisa mais perguntar ao pai, porque ele já sabe como o pai pensa. E se a palavra do pai está em mim, querido, impregnado, entranhado em mim, eu já sei o que ele pensa. Eu não preciso de uma nova revelação, eu preciso só obedecer aquilo que ele já me disse. Sabe por que nós perseguimos revelação atrás de revelação, campanha atrás de campanha, né? Isso, graças a Deus, acho que a gente já superou. Não que também, se Deus mandar a gente faz campanha, se Deus mandar a gente faz ato profético, eu não tenho problema com isso. Mas nós não podemos viver desses artifícios. E sabe por quê? Nós vivíamos atrás de todas essas coisas? Porque no fundo nós não queríamos obedecer. Porque nós já tínhamos ouvido uma instrução sobre como proceder, mas isso nos custava muitas coisas. Então era mais fácil eu oferecer outros sacrifícios ao Senhor do que entregar aquilo que Ele já estava me pedindo. Sabe, mas essa noite o Senhor preparou para nós estarmos aqui juntos, talvez, até por isso que nós estamos em menos pessoas aqui, né? Estão aqui todos aqueles que o Senhor queria que estivesse. Não precisa olhar para a cadeira vazia e dizer: ah, fulano tinha que estar aqui, essa palavra era para ele. Não, essa palavra é para você, querido. Essa é uma noite em que o Senhor quer nos alinhar, quer nos reconectar a Ele. Sabe, o Senhor está nos chamando para um nível de intensidade, um nível de entrega que nós ainda não entregamos. Eu não sei, né, como está o teu relacionamento com o Senhor. Eu não sei como você tem administrado aí o teu tempo, como você tem gasto, quanto você tem ouvido a Ele. Eu não conheço a tua vida do secreto, querido. Mas eu vou dizer assim, ó, numa escala de 0 a 100, se já tiver 100, o Senhor está te chamando para 150 hoje. Cada um na sua medida precisa progredir, precisa dar um passo adiante. Saia desse comodismo, dessa zona de conforto, dessa paralisia. Que o Senhor nessa noite remova essas correntes e nos coloque em movimento, querido. Em nome de Jesus, que nós venhamos a nos alinhar ao coração do Senhor, às batidas do coração dEle, à frequência do coração dEle. Que nós sejamos destravados, liberados, conectados a Ele.